graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade aqui estamos com mais um vídeo abençoado para a sua edificação cristã. Eu quero ler Hebreus capítulo 2, versículo 1, que está escrito: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos deles. Veja bem o que o escritor aos Hebreus nos adverte, que convém nos atentarmos com mais diligência. Para quê? Para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos delas. Olha só, a Bíblia nos apresenta vários tipos de desviados nas Escrituras. E um deles, o primeiro, é o desviado da fé em Cristo. Desviado da fé em Cristo. E este desviado da fé em Cristo, ele continua vindo nesse estado, desviado da fé em Cristo, e torna-se um apóstata, porque ele já, dentro dos sermões que ouve, já cria a própria ideologia dele. Daí ele vai àquela doutrina de eu acho, ou não é assim, não é bem assim, e assim vai apostatando da fé. Ele se torna um desviado da fé, não crer mais como diz as Sagradas Escrituras. Podemos encontrar em Efésios capítulo 6, versículo 10. O outro desviado é o desviado da doutrina. Salmo 119 e o verso 51. O desviado da doutrina bíblica é o desviado da lei divina, dos ensinos do Senhor, segundo revelado pela palavra de Deus. Então, esta pessoa que está desviada da doutrina, desviado do ensino da palavra, esta pessoa também ela frequenta a igreja. Ela frequenta a igreja e ela aceita só aquilo que é favorável a ela, aquilo que ela acha que não é pecado, que não é desobediência, ela aceita. Mas aquilo que a Bíblia condena, que diz que é pecado, já diz que não é bem assim também, e procura a fazer conforme o seu próprio dogma. Veja bem que a pessoa que está desviado da doutrina, ele também começa a ser ou a se tornar um apóstata da fé, porque já vem desviado da fé em Cristo, agora desviado da doutrina, e uma coisa vai chamando a outra. Daí vem o terceiro desviado, o desviado da verdade. É aquela pessoa que acredita mais, hoje, fake news, do que no fato. Acredita mais na mentira do que na verdade. Essas pessoas estão presas pelo pecado, presa por sua ideologia. E Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então há essas pessoas que estão desviadas da verdade. O outro desviado que a Bíblia fala é Hebreus capítulo 10, versículo 25, o desviado da congregação. Essa pessoa não para, essa pessoa sem paradeiro, ela não tem uma permanência em um local, e ela passa a não ter mais pastor, passa a não ter mais líder. Ela acha que ela mesmo é que tem o chamado de Deus, ou ele que tem o chamado de Deus. E a Bíblia apresenta esses desviados da congregação. Não se congrega, não tem pastor, não obedece liderança, cria o seu próprio ministério. Meu ministério é esse, Jesus me chamou, foi assim, e não obedece ninguém. Por isso
não se congrega. A sua congregação é a sua casa. Acha que lá está tudo bem. Então, há esses desviados de se congregar. O outro desviado é o desviado dos irmãos da fé. Nós podemos ver em uma referência em Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 12. O desviado da fé dos irmãos é aquele crente que se mantém afastado dos irmãos. Já não tem mais aquela conversa sadia, aquela conversa da sã doutrina. A conversa dele ou a conversa dela é diferente. É uma conversa que é mais as coisas mundanas. Então essa pessoa está desviado dos irmãos, porque o seu grupo agora social é outro. Não é mais o convívio com os amados irmãos em Cristo Jesus. O outro desviado é o desviado da desobediência. Salmo número 119, versículo 10, está lá a referência falando sobre o desviado da obediência. Retifico, o desviado da obediência. Ele passa a ser um desobediente. Ele não obedece mais pastor, não obedece mais liderança, não obedece mais à sociedade, não obedece mais ninguém. Ele acha que ele é o dono do nariz dele, pronto, acabou. Mas aquele que tem Jesus na vida já é diferente. Paulo diz: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então essa pessoa que é desviado da obediência, esta pessoa ela precisa realmente conhecer a Cristo como seu Salvador e obedecer a sua palavra para ser bem-sucedido. E nós encontramos vários desviados deste segmento. O próximo desviado é o desviado do caminho. O desviado do caminho. A gente pode ver uma referência em 2 Pedro capítulo 2, versículo 15. Essa pessoa, ela procurou atalho, procurou uma forma mais fácil de servir ao Senhor. Então ela saiu do caminho, já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então esta pessoa já procura atalho, já procura outros caminhos. Talvez ela diz de que está tudo bem, que o Senhor só quer o coração e etc. Então existem vários desviados deste segmento, desviado do caminho. O oitavo desviado é o desviado do ministério. A pessoa não obedece liderança, a pessoa não se submete ao ministério, à exortância da igreja, do ministério local, do ministério convencional, passa a ser um rebarbado. Ele acha que agora tem unção de Deus, que o Senhor usa ele, não precisa disso, não precisa daquilo. Então estão desviados do ministério, da onde ele foi chamado, já passa já a seguir os seus próprios segmentos, sua própria doutrina criada por ele, por si mesmo. Então há esses obreiros desviados do ministério, que abandonam a congregação, abandonam a responsabilidade chamada e assim procuram ser autônomos espirituais. Este é um tipo de desviado. E tem o desviado de Deus. O desviado de Deus é aquele ímpio, é aquele que não quer nada com Deus, está desviado de Deus, o seu caminho é outro, a sua ideia é outro. Por isso que o salmista diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então essas pessoas que estão com uma filosofia própria e tira Deus de rota, tira Deus dos seus conhecimentos. Então esta pessoa está desviada de Deus. Mas nesta oportunidade eu quero dizer para você: ouça o que a palavra de Deus diz. O versículo lido, o versículo de Hebreus 2:1. Ele diz: portanto convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido.
Então você que tem ouvido a palavra de Deus, você que tem ouvido os ensinos do seu pastor, os ensinos do seu professor na EBD, os ensinos da sua liderança de jovem, os ensinos da sua liderança no ciclo de oração, você que tem ouvido grandes pregadores, você que tem ouvido a palavra de Deus, procura cada vez mais se firmar e com muito cuidado olhar e avaliar tudo que você tem ouvido sobre salvação, sobre céu, sobre o gozo da salvação. Que Deus continue abençoando a sua vida. Deus abençoe, até a nossa próxima oportunidade.